29. Segunda Crônicas, capítulo 29. Amados, eu louvo e exalto o Deus da minha salvação, que hoje me acompanha, a minha amada companheira, uma pregadora muito melhor do que eu espero que eu possa chegar próximo do que ela é. Deus te abençoe, viu? Meu comentário é sincero, vai para a gravação, tá bom? Você é uma bênção na minha vida e tem cuidado de mim, tido muita paciência. Não é fácil ter paciência com esposo crente, né? Esposo crente não é fácil não. Quem achou 2 Crônicas capítulo 29, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 2, que diz assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Se assente glorificando e exaltando o Deus da tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Amados, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração há mais ou menos 2 semanas, eu duvidei da palavra. Por quê? Porque o que o Senhor me deu foi uma palavra muito dura. Eu falei: não, Jesus, dá uma palavrinha um pouquinho mais fácil de digerir. Por quê, amados irmãos? Porque a mensagem que o Senhor me deu é justamente por uma porção que o Senhor tem para derramar sobre esta casa de oração. Uma porção que Deus tem para derramar sobre a igreja dele em toda a nação brasileira. Mas, pastora Josilene, apenas as igrejas que se alinharem com a visão que Deus tinha dado a Ezequias são as igrejas que vão receber aquilo que Jesus tem para o ministério, para a vida delas. E quando eu falo de uma porção extraordinária, é uma porção extraordinária que vai buscar o seu familiar que não se converteu ainda. É uma porção extraordinária que vai fazer com que você se mantenha de pé, com que você se mantenha sóbrio. É uma porção extraordinária ao ponto de nós não vivermos mais uma religiosidade vazia. Por quê? Porque entra culto, passa culto e a nossa vida fica da mesma maneira. Aleluia! Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Nós precisamos entender que Ele é o Jeová Sidkenu, Ele é o que? A nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi, Ele é o Deus dinâmico. Você vai ver o livro de Marcos relatando um Jesus que andava de um lado para o outro, curava, abençoava, batizava, ordenava os seus discípulos para fazer o batismo. E hoje nós saímos de um culto e o culto continua da mesma maneira. Por quê? É exatamente a palavra que o Senhor me deu para esta noite. Amados, nós vamos passear em uma linha do tempo. E você, durante a mensagem, vai ser tentado a ficar distraído para não pegar a porção que Deus tem para você nessa noite. Porque Deus vai falar com todas as pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite. Todas. Não vai sair uma pessoa, não vai sair um homem, não vai sair uma mulher, nem o pequeno Samuel vai sair daqui sem uma palavra ao coração dele. Agora, em um determinado momento da história, se levanta um rei de Israel chamado Jotão. Jotão, ele reinou na nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que Jotão era um homem justo e correto. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Só que tem um problema, amados. Jotão, ele era um homem que era líder. Ele andava segundo a vontade de Deus, mas ele não gostava muito de corrigir as pessoas. Mas por que Jotão tinha que corrigir as pessoas? Porque ele era o responsável pela nação. Ele era o responsável pelas congregações. E às vezes nós não percebemos que nós recebemos responsabilidades, mas só importa a minha santidade, não importa a santidade do outro. Amados, você sabe o que Deus falou para mim Glória a Deus. a respeito do culto que nós prestamos ao Senhor? Você sabe o que é um culto? Um culto é um bando de pecadores tentando se corrigir para que o Deus eterno venha agir em nosso meio segundo as nossas misérias. Por quê, queridos? Porque se o Senhor não se manifestar em nosso meio, não adianta fazer nada aqui nessa noite. Aleluia! Se o Senhor não estiver em nosso meio, não adianta fazer nada. Então, peraí, nós precisamos fazer apenas uma coisa. Por que nós precisamos fazer apenas uma coisa? Porque Ele é o que inspira o culto. Aliás, deixa eu melhorar a minha fala. Ele que te toca lá na sua casa para você vir para a igreja. Ele que te inspira na oportunidade que você teve aqui. Ele é aquele que vai usar a tua boca, vai usar os teus joelhos, vai usar o seu serviço para que o culto aconteça. Ele é aquele que inspira a palavra. Ele é aquele que te resgatou do mundo do vício. Ele é aquele que faz todas as coisas. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos só santificar e preparar o culto. E às vezes nós falhamos nisso. Jotão era um homem reto perante o Senhor, mas ele tinha dificuldade o quê? De
corrigir os liderados dele. Nós vamos ver três perfis. Nós vamos ver três perfis aqui dentro da palavra de Deus, que tem dentro da igreja. Nós vamos ser um rei justo e reto, que tem dificuldade de o quê? De corrigir os seus liderados. Nós vamos ser um rei totalmente errado, fora dos caminhos do Senhor, que não quer servir ao Senhor. Por quê? Porque ele pensa que todos os deuses servem para te direcionar para o caminho. E nós vamos ser o quê? Um rei justo, correto, que ele se corrige e corrige quem está ali no meio dele. Por quê? Porque se o culto aqui ficar deficiente, não tem manifestação da glória de Deus. E se não tiver manifestação da glória de Deus, acabou. Não faz sentido a nossa vida, não faz sentido a nossa existência. Jotão, ele era um homem correto. Sabe o que significa a palavra Jotão? Yahvé é perfeito, ou Jeová é perfeito. E todas as vezes que você ler na palavra de Deus, o Senhor dizendo assim, ó: sede perfeitos como o Senhor Deus é perfeito, sede santos como o Senhor Deus, teu Deus é santo. Irmãos, fala a verdade, em algum momento nós vamos ser perfeitos, sim ou não? Não? Porque a Bíblia fala a respeito do que? Maturidade. Perfeição significa caminhe para a perfeição que você enxerga em Jesus Cristo. Caminha para a perfeição que você está vendo lá da frente. Por quê? Porque a palavra perfeição na Bíblia significa o que? Maturidade. É por isso que eu preciso que vocês tenham maturidade aqui. Porque eu briguei. Eu estou há 2 semanas e há 3 dias brigando, rolando com essa palavra, dizendo: não, Senhor, deixa eu dar uma palavra de bênção. E Ele não quis que eu desse uma palavra de bênção. Ele quer o que, irmãos? Porque essa igreja é uma igreja formada por generais. Aliás, generais. São generais que saem de momentos de dificuldade para um crescimento em maturidade. Agora, Jotão significa Yahvé é perfeito, e Jesus te convida para ser perfeito. Por quê? Porque todas as vezes que Ele te lança a palavra, Ele espera que você receba essa palavra com maturidade. Agora, amados irmãos, por que Jotão ele tinha dificuldade de corrigir as pessoas para que o culto seja estabelecido? Porque tem muita gente que olha e ele pensa assim: não, eu estou andando correto, não importa a pessoa que está andando no lado. E Jesus está dizendo: um culto ele é formado com pessoas que cultuam ao Senhor dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo lugar. Por quê? Porque o princípio de cultuar ao Senhor é no coletivo. Ou seja, se tem algum Jotão aqui me ouvindo, ou se pela internet algum Jotão vai me ouvir, saiba, não adianta você pensar só na sua santidade e na sua correção. Começa a ajudar os irmãos a cultuar ao Senhor de uma maneira correta. Queridos, Jotão ele caminhou de acordo com a vontade de Deus, mas ele morre e aí o filho dele assume o trono. A Bíblia vai dizer que Acaz, um homem cruelíssimo, alguns vão defender que Acaz foi pior do que o rei Manassés. Por quê, queridos? Porque Acaz, ele se levanta, ele olha para o pai dele, Jotão, ele diz assim: não vou servir ele não vou servir ao Senhor desse Deus aí não. Ele começou o quê? A olhar para as nações e ver o que dava certo. É quando você começa a pesquisar na internet para saber o que dá certo. Opa, peraí, culto com psicologia, vamos trazer culto com psicologia, porque a gente precisa de psicologia. Opa, peraí, agora vamos entrar com um objeto ungido. Vamos colocar uns objetinhos ungidos aqui. É quando você pega mistura das religiões das nações e tenta introduzir no culto do Senhor. E é Jesus dizendo o quê? Vai para o simples, que é no simples que eu vou me manifestar. Acaz se levanta e ele diz assim: agora eu vou fazer tudo que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Acaz ele foi tão desviado dos caminhos do Senhor que Deus começou a levantar inimigos. Para quê? Para corrigir Acaz. E amados, tem muitas aflições que nós passamos porque nós servimos a Cristo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Tem muitas aflições que nós passamos porque nós servimos a Cristo. Mas tem muitas aflições que nós passamos por causa de erros nossos. Porque às vezes o Espírito Santo está dizendo assim: trata a irmãzinha na igreja um pouquinho melhor, porque às vezes você é muito bruto, às vezes você é muito bruta. Quando você for ensinar o amado lá, quando você for ensinar a amada lá no seu trabalho, seja um pouquinho mais branda, seja um pouquinho mais brando. Por quê? Porque aquele que faz como Acaz fez, ele quer fazer o quê? Tudo segundo os padrões desse mundo. E Jesus me traz aqui nesta noite para dizer para alguém aqui: se não quiser seguir os caminhos de Acaz, começa a ser mais brando no seu falar para as pessoas que você ensina. Acaz, queridos, começou a fazer tantas coisas ruins, mas tantas coisas ruins, que Deus, presta atenção, Deus levanta uma nação que deveria ser nação irmã, uma nação irmã,
levanta para fazer o quê? Oposição ao povo de Judá. Quem conhece a história de Israel sabe muito bem que nesse período de Acais, as 12 tribos se dividiram. Em um lado estava a nação de Israel e do outro lado estava o reino de Judá. E aí a palavra do Senhor vai dizer que a nação irmã de Israel vai contra Judá. E aí, irmãos, eles entram dentro de Judá, eles matam 120 mil crentes, 120 mil judeus. Por quê? Porque às vezes a sua atitude dentro do culto está matando a fé do outro irmão. Às vezes a maneira que você fala está matando a fé do outro irmão. E Jesus está dizendo para alguém aqui: te chamei para liderar, te chamei para conduzir um rebanho, mas precisa falar um pouquinho melhor com aqueles que eu coloquei em suas mãos. Acais era aquele, queridos, Acais era aquele que liderava o culto, que deveria liderar a nação para conduzir o povo aos caminhos do Senhor. E sabe o que acontecia? Ele não queria saber de Deus não, queria saber de palavra de Deus não. Ele começou ao quê? A prestar cultos que eram contrários à palavra de Deus. E às vezes, irmãos, nós não entendemos que quando Deus corrige o culto, é porque Ele quer derramar uma glória diferente. Quando Deus, Ele começa a dar uma palavra dura, é porque Ele quer derramar uma glória diferente. Os profetas começaram a ser levantados na nação de Judá. Para quê? Para corrigir o culto. Corrige o culto, recebe a glória. Corrige o culto, recebe a provisão. Corrige o culto e faz aquilo que Deus tem colocado em sua palavra. E aí você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Queridos, a Bíblia vai dizer que 200 mil judeus são levados cativos para a nação de Israel. Quando a nação de Israel, que deveria ser uma nação amiga do reino de Judá, leva os 200 mil judeus, o que acontece? Deus levanta um profeta chamado Oded. Repete comigo, Oded. Oded. Tá fraco, Oded? Oded. Amados, Oded significa restaurador. Por quê? Porque quando vem uma correção sobre a sua vida, para de falar palavrão. Para de falar palavra torpe. Está dando glória aqui. Está falando línguas estranhas no culto, mas estranhas línguas saem da tua casa, lá na tua casa. Está aqui no aleluia, no glória a Deus, mas lá está no aleluia e só as palavras que desagradam ao Senhor. É o Acaz. É o Acaz que faz tudo de errado. Quando Oded, o profeta Oded se levanta, ele começa a falar assim, ó: para de oprimir os irmãozinhos que estão do lado. Por quê? Porque o irmãozinho que está do lado, ele é ferramenta de Deus para trabalhar o meu caráter. Todas as minhas falhas servem para trabalhar as falhas dos irmãos e das irmãs que estão do lado. E todas as falhas da irmã que está do meu lado são usadas como ferramenta para me afiar. Por quê? Porque é na dificuldade da convivência com os irmãos que você vai crescer na graça do Senhor. Por que eu tenho dificuldade de cultuar o Senhor e de entender que as pessoas são falhas e fracas? Vou te dar uma notícia: o teu pastor, a tua pastora vai falhar com você. Por quê? Porque todos nós temos pés de barro. Todos nós somos fracos e falhos, mas nós precisamos entender que nós corrigimos o culto todos os dias, porque nós precisamos da mão de Deus sobre as nossas vidas. Acas começou a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Por quê? Porque ele não era como Jotão. Ele não era como Jotão. Jotão, ele fazia tudo certo, mas não queria corrigir. Acas não. Acas era totalmente errado. Ele começou o quê? A sacrificar ao Senhor debaixo das árvores frondosas. Irmão Paulo, o que significa isso? Significa que ele começou o quê? A copiar o culto de religiões que não eram da palavra de Deus. Será que nós não estamos assistindo videozinhos no YouTube para tentar copiar o que o profeta novo, o profeta famoso está dizendo? Qual que é a solução? Profeta Oded, restauração. O que é restauração, irmão Paulo? Restauração não é reforma. O que é restauração? É você promover uma restauração nas paredes desta igreja, nas paredes desse templo, segundo o que era o original. Ou seja, continua cantando o hino da harpa. Ou seja, continua cantando os louvores que engrandecem e exaltam o nome do Senhor. Para de pensar só em palavras motivacionais. Por quê? Porque palavra motivacional, ela passa, ela é temporária. Olha que vestido bonito. O vestido bonito um dia troca. Olha que saia bonita. Um dia a saia bonita, ela sai do corpo. Agora, você é um servo do Senhor. Isso é eternidade. Jesus está chamando a igreja para um padrão da eternidade, para não ficar cultuando apenas com os padrões da ciência deste mundo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Jesus, ele olha para nós e como igreja. A palavra veio para mim primeiro, a palavra veio para toda a igreja do Brasil, e a palavra vem para essa igreja nesta noite. Nós precisamos ter ordem e decência no culto. Por quê? Porque Deus tem uma porção especial para mim e para você nessa noite. Aleluia! Irmãos, sabe o que Acas teve coragem de fazer?
ele pegou pedaços do templo do Senhor e fez uma porta. Ele fechou, ele trancou as paredes, as portas do templo do Senhor. Por quê? Porque ele falou assim: ninguém mais vai cultuar ao Senhor. É quando você não entende que atitudes determinadas que você faz, ou palavras que você menciona para outras pessoas, você impede o culto ao Senhor no coração daquelas pessoas. Às vezes nós não entendemos isso. Por que, irmão Paulo? Porque o culto ao Senhor, ele não é só prestado por mim, não é só prestado pela pastora Josilene. O culto ao Senhor é um grupo de pessoas que louvam, exaltam ao Senhor, até ao ponto do apóstolo Paulo dizer o seguinte: um tem salmo, um tem cântico, um tem palavra, outro tem profecia. Por quê? Porque nós vamos cultuando ao Senhor como igreja, porque tem uma glória a ser derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. O texto bíblico vai dizer que Acás, ele teve coragem de sacrificar os filhos dele a deuses estranhos. Ele sacrifica os filhos dele num vale chamado de Inom. Inclusive o vale de Inom na palavra de Deus vai ser referência para inferno, para lago de fogo. O que você está querendo dizer, irmão Paulo? Eu estou querendo dizer é que quando você não se atenta à herança do Senhor que precisa estar nessa casa, você não está entendendo, não está compreendendo que Deus está preparando uma geração para também usufruir dessa glória que vai ser derramada. Irmãos, infelizmente a maior parte das igrejas não estão levando a sério. Por quê? Porque nós precisamos corrigir o nosso culto. Nós precisamos o quê? Alinhar o nosso padrão de santidade. Porque se você não alinhar o padrão de santidade, as coisas não vão acontecer na sua vida. Por que nós olhamos e nós não achamos mais problemas? Que profundo, Jesus. Por que nós não achamos mais problemas em se maquiar durante o culto? Por que nós não achamos mais problemas em mexer no celular toda hora no culto? Por que nós não vemos problemas mais quando nós ficamos conversando, falando de conversas paralelas dentro do culto? Por que nós não temos mais problemas em fazer qualquer coisa dentro do culto e não entendendo que Jesus é aquele que te corrige para derramar uma glória superior sobre a sua vida? O grande avivamento que se aproxima desta terra é um avivamento que vai sair de igrejas pequenas como essa aqui. Irmão Paulo, qual que é o grande problema que você vê? O grande problema é que a maior parte das igrejas não acreditam no que eu estou falando. Por quê? Porque pensam que Deus vai se manifestar nas igrejas grandes. Escreve o que eu estou dizendo. O grande avivamento, ele vai vir de igrejas pequenas como essa. De igrejas que têm dificuldade de pagar o aluguel, de comunidades terapêuticas, de orfanatos, de pessoas que mal sabem cantar, de pessoas que mal sabem falar, errou a letra, gaguejou na hora de pregar. É isso mesmo, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai revestir de poder e graça, é o teu filho que Ele vai buscar lá nas drogas, é o teu filho que Ele vai tirar da cadeia e vai trazer para cantar e louvar ao Senhor dentro desta casa. Agora, você acredita nisso? Aleluia. Repita comigo: o Deus de Ezequias, O Deus de Ezequias, o Deus de Ezequias o Deus de Ezequias está aqui nessa noite. está aqui nessa noite. Será que nós acreditamos mesmo nisso? Aleluia. Queridos, quando a irmã começou a falar aqui, começou a cantar o louvor da Gabriela Rocha, o Senhor colocou um fogo no meu coração, falando a respeito de uma porção que vai ser derramada sobre essa casa. Eu creio, Jesus. Só que é o culto. Por quê? Porque nós precisamos entender que o culto, ele é corrigido nas pequenas coisas. Amados, o culto mais sincero que foi prestado aqui nessa noite foi do Samuelzinho. Sabe por quê? Porque o reino do céu são das crianças. Teve uma hora que ele começou a bater ali, e ele começou com a mãozinha dele ali. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele quer participar. E às vezes nós não somos sinceros no culto. Às vezes nós mexemos no celular durante o culto. Às vezes nós ficamos distraídos com conversas paralelas. Às vezes não é, presta atenção no que eu estou dizendo, às vezes não é Satanás, é Deus. Promove uma confusão entre os crentes para que os crentes amadureçam. Jotão, Yahvé é a perfeição, Yahvé te leva à maturidade. Às vezes Deus, por quê? Porque Deus, Ele trabalha no seu caráter usando a dificuldade do irmão. Vou repetir, às vezes Deus trabalha no seu caráter para aperfeiçoar a sua liderança. Para quê? Para que você não seja um crente, um cristão mimizento. Por quê, irmãos? Porque tem gente abandonando a igreja só porque a pastora falou: ai, que grossa. Não, Jesus! E aí é Jesus dizendo o quê? Amadureça. Aleluia! Assim como a liderança precisa ser madura para ver que o irmãozinho é difícil. Por quê, irmãos? Porque tem gente que não é maduro para receber o irmãozinho difícil, e o irmãozinho difícil não é maduro para receber a correção. Agora, o que nós fazemos? Segundo a vontade de Deus, nós precisamos conviver
Nós precisamos conviver, porque, irmãos? Porque o culto não está sendo feito aqui para que eu apareça e pregue bem. O culto não está sendo feito aqui para que a irmã, ela mostre a voz dela. O culto está sendo feito aqui porque nós somos miseráveis pecadores e precisamos da manifestação do Deus vivo em nosso meio. Agora, a Bíblia vai dizer que Acás foi um dos piores, foi o pior rei de Judá, um dos piores reis da história de Israel. A Bíblia vai dizer que chega em um determinado momento que Acás morre. Por quê, irmãos? Porque se você é um líder que não está corrigindo o culto, se você é um líder que não corrige o culto dentro da sua casa, se você está vendo coisas dentro da sua casa e não está corrigindo, saiba que o Senhor vai promover situações e Ele te tira da liderança daquele lugar. Ele te tira da liderança daquele estabelecimento, ou Ele te tira da liderança daquele trabalho. Por quê? Porque Deus é o Deus que preserva pelo seu culto. Agora, irmãos, quando nasce um menino, e os pais dele chamam ele de Ezequias, a Bíblia vai dizer que nunca houve no reino de Judá um homem que buscasse ao Senhor como Ezequias. Querido, isso aqui alegra muito meu coração, sabe por quê? Porque a meta que o Senhor Deus tem para mim e para você é uma busca intensa pela presença de Deus. Fala a verdade, todos nós em algum dia participamos de um culto abençoadíssimo, sim ou não? Sim ou não? Mas você vai concordar comigo que a maior parte dos nossos cultos nós voltamos para casa e ficamos do mesmo jeito, sim ou não? Sim. Do mesmo jeito. Você fica ali cheio de glória, você fala assim, ô glória, tá bom, passou 24 horas, tá tudo igual, da mesma forma, do mesmo jeito. E o padrão da restauração que Deus tem para a nação brasileira, e o padrão que Deus tem para a restauração que vai começar também nessa igreja, é um padrão que nós precisamos o quê? Corrigir o culto. Quando Ezequias começa a reinar aos 25 anos, ele começa a olhar para a nação e dizer assim, tá tudo errado o negócio aqui. Por quê? Porque aí, tem estátua de religiões estranhas, tem estátuas de deuses estranhos. Nós precisamos melhorar a estrutura da casa. É quando você que está me ouvindo aqui, você participa o quê? Da parte da estrutura da casa. Eu coloco a florzinha lá, eu ajudo na organização da casa. É Jesus dizendo para alguém, mesmo que você não cante, mesmo que você não pregue, está arrumando a minha casa, está mexendo na estrutura, vai ser recompensado. Tá? Eu não faço nada, irmão Paulo, eu não tenho talento nenhum, eu vou receber uma oportunidade, eu fico tremendo, eu não tenho muita capacidade, habilidade, não tenho estudo. E é Jesus dizendo, cada oferta que você dá nesta casa é uma oferta que não vai ficar sem a sua devida retribuição. É Jesus falando assim, o meu culto começa de uma forma simples. Por quê? Porque nós temos gigantes no hebraico, no aramaico, na pregação da palavra, temos profetas de tudo que é jeito, mas não temos gente o quê? Ou temos poucas pessoas que são sinceras na obra de Deus. Aleluia. Ezequias se levanta na nação de Judá e começa o quê? Ele começa a corrigir o culto. Ele olha lá e começa o quê? Derrubar as estátuas. Ele olha, vê que precisa melhorar o quê? A estrutura da cidade. Ele melhora a estrutura da cidade. Ele começa a fazer armazéns. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fazer o quê? Armazéns, como se fosse uma espécie do quê? De empório para guardar, porque um dia pode faltar. É Jesus falando para alguém aqui, está gastando demais, está gastando sem necessidade, começa a administrar melhor aquilo que eu tenho te dado, meu filho. Começa a gastar melhor aquilo que eu tenho te dado, minha filha. É Jesus que corrige todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele trabalha no coração dos seus servos, te ensinando a administrar aquele pouquinho. Por quê? Porque quando você é fiel no pouco, quando você é fiel no pouco, quando você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. A igreja precisa entender que o salário que você recebe lá no teu trabalho, a igreja precisa entender que o salário que você recebe lá do teu patrão, não é seu, é do Senhor. Ele te deu para administrar, por quê? Porque Ele quer que você administre bem, porque chegará um tempo em que você receberá muito mais. Agora, a verdade, se você deseja, se você almeja receber um pouquinho mais, e você não administra bem um pouquinho que te deu, será que um pai amoroso, ele seria correto em te dar mais, sim ou não? Sabe por que não? Porque a maior parte das pessoas não entendem. Deus quer prosperar, Deus quer abençoar, mas tem muita gente que não quer o quê? Abençoar a casa do Senhor. Amados, todos os recursos financeiros que nós recebemos é para a obra do Senhor. Por quê? Porque quando você patrocina a obra do Senhor, Jesus vem e supre as suas necessidades. Nós temos vivido isso. Você patrocina a obra do Senhor, você ajuda. Irmão Paulo, eu não tenho dinheiro não, mas talvez você seja um marceneiro, talvez você seja uma irmã que lave bem a louça, talvez você seja uma irmã que faça uma baita de uma faxina, talvez você seja alguém que tenha acesso a alguém que tenha cadeiras. Eu não sei, é Jesus chamando alguém aqui.
ajuste a parte física da minha casa, melhore a estrutura da minha casa, que do teu trabalho cuido eu. Amém, Jesus. Quando Ezequias começa a melhorar todas as situações, ele traz benefícios para outras pessoas. Por quê? Porque o talento que você recebeu não é para você. O talento que Deus te deu não é para você. O talento que Deus te deu é para abençoar outras pessoas. Ou seja, você canta para libertar aquele que tem problema com droga. Você louva ao Senhor para libertar os cativos que estavam em religiões falsas. Você prega a palavra de Deus para quê? Para que uma pessoa aflita que entrou na igreja seja liberta. Tem muita gente que não sabe, não percebe a bênção que é na obra do Senhor. Por quê? Porque os olhos carnais não estão vendo. Ezequias começa a melhorar a estrutura da cidade. A Bíblia vai dizer que ele faz um aqueduto que a nação de Israel até hoje, a nação de Israel, ela usufrui desse aqueduto. Eram as águas que ficavam fora da cidade, eles fecharam e agora a cidade, ela tem uma passagem de água mais eficiente para que a nação de Judá receba essa água. O que você está querendo dizer, irmão Paulo? É Jesus querendo derramar rios de água viva sobre alguém aqui nessa noite, mas as pessoas não estão entendendo que é as mãos a obra das suas mãos é que vai fazer você ser uma bênção através dessas coisas. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ezequias começa o quê? A fazer tudo que é certinho nos caminhos do Senhor. Amados, sempre que nós estamos caminhando da maneira correta, sempre vai se levantar lutas contra as nossas vidas. Por quê? Porque quando você está caminhando correto, da maneira justa, nos caminhos do Senhor, sempre se levantará inimigos. Aliás, quando nós entendemos que os inimigos se levantam para cair, nós entendemos que o Deus de Ezequias é o Deus que está aqui nessa noite. É o Deus de Ezequias que olha e diz assim: meu filho, minha filha, eu vou fazer tudo novo na tua casa. Por quê? Porque eu sou o Deus que honro aqueles que honram a minha casa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ezequias, mesmo sendo um rei justo, ele sofre a afronta de uma nação chamada Assíria. Queridos, bate na porta de Ezequias Rabzaque, primeiro oficial, alto oficial da Síria, um dos piores impérios que já passou por essa terra. Quer ter uma noção de quem era a Síria? A Síria, elas invadiam, o reinado da Síria invadia os seus conquistados e eles empalavam, colocavam as pessoas empaladas em estacas, colocavam as estacas do órgão genital até a cabeça e as pessoas ficavam penduradas. Eles colocavam um gancho no nariz daqueles que eram soldados oponentes e arrastavam eles como se eles fossem uma espécie de bicho morto. É uma nação cruelíssima fazendo coisas que não agradavam a Deus. Uma nação cruelíssima é quando você recebe uma carta do rei da Síria com uma afronta. Quantos de nós não estamos caminhando na obra de Deus e nós recebemos uma afronta, às vezes até de alguém que mora dentro da nossa casa? Às vezes nós recebemos cartas de afronta. Por quê, queridos? Porque Deus só quer uma coisa: correção do culto. Você corrige o culto e o Senhor vem em seu favor. Por quê? Porque quando o culto está danificado, a batalha é certa, derrota. Quando o culto está redondinho. Irmão Paulo, o que é um culto redondinho? Eu não fico com conversa paralela no culto, eu não mexo no WhatsApp, eu estou de olho na palavra. Por quê? Porque quando Ezequias recebe a afronta do rei da Síria, o que ele faz? Ele vai para o joelho. Aliás, ele nem vai para o profeta. Por quê? Porque tem muita gente que qualquer coisa que acontece já corre para o profeta. Ô irmã Adriana, será que tem como você trazer uma revelação aí? Tem como? Mas eu não posso consultar um servo e uma serva do Senhor. Pode, mas a maior parte das batalhas nós vamos vencer aonde? No joelho. Tem muita gente que está sofrendo batalha no trabalho. Tem muita gente que já recebeu carta de afronta de um liderado dentro da igreja. Tem muita gente que recebeu afronta e Jesus está dizendo: vai atrás do meu servo, do profeta, ou vai para o joelho no chão? Quando o primeiro oficial, o alto oficial Rabzaque da Síria, de Senaqueribe, ele chega nas portas e ele faz assim, ele começa a falar o quê? Ele começa a falar em hebraico. Ele começa a falar em língua hebraica, sabendo que as pessoas estavam ouvindo. É quando Satanás promove situações para te envergonhar em público, e Jesus está dizendo: só corrige o culto, só me adora com ordem e decência, só presta atenção na minha palavra, só presta atenção na minha direção, porque eu sou o Deus que vou à frente da sua batalha. Rabzaque está lá batendo na porta, se entrega ao rei da Síria. Por quê? Porque assim como ele conquistou as outras nações, ele achava que ele ia conquistar o reino de Judá também.
A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele põe o joelho no chão e ele começa a orar ao Senhor. Ele manda Eliaquim, o alto oficial de Judá, vai lá falar com o profeta. Aqui, ó, tá aqui a carta de afronta. Por quê? Porque quando você passa por dificuldade, Jesus te chama para quê? Coloca a carta diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quando você passa por aflição, não tem mais o pastor, não tem mais a pastora, não tem mais o obreiro. Agora é o servo do Senhor, despido de todo tipo de ofício, orando com o joelho no chão. Para quê, irmãos? Para alcançar o favor do Deus dos céus. É quando você entende, irmãos, é quando você entende que as dificuldades que você passa na sua casa são dificuldades que servem para quê? Para te aproximar do seu Deus. Você sabia que as afrontas que você tem passado hoje são afrontas para te aproximar do seu Deus? Nós temos ouvido vários testemunhos de pessoas que são afrontadas, e essas pessoas são afrontadas para que Deus se manifeste na casa dela. Há poucos dias eu ouvi a respeito de um homem que ele batia na sua esposa, a esposa crente, mulher de oração, e ela estava aflita, e ela chegava sempre na igreja para falar para a pastora: olha, eu estou sendo surrada pelo meu marido. E geralmente, irmãos, nós achamos bem complexo isso, porque um casamento em que o homem agride a mulher, a orientação da pastora foi: mete esse homem no joelho. Não é o joelho para você sentar ajoelhada na cabeça dele, não. É uma ajoelhada com os joelhos no chão. E ela começou o quê? A pastora fez uma consagração para a mulher, e elas começaram o quê? A jejuar e a orar com o nome do homem no joelho. Põe no joelho. Ele não quer vir para a igreja, põe no joelho. Ele não quer mais saber dos caminhos do Senhor, põe no joelho. Ele não quer saber. Jesus vai buscar aquele que está desviado, ele querendo ou não. A Bíblia vai dizer, aliás, a história que eu estou contando vai dizer que quando esse homem ele foi agredir essa mulher, ele olha para a mulher para tentar bater nela mais uma vez, e ela só fecha os olhos e em espírito ela pede ajuda ao Senhor. E quando ela em espírito ela pede ajuda ao Senhor, o homem ele levanta a mão para bater nela e ele começa a se afastar dela, e ele se encaixa entre o armário e a geladeira dela, e ele fica assim, ó, acuadinho. Era um homem grande, era um homem forte. E aí ela falou assim: o que foi? Aí ele falou: não, nada. Por que você não vai me agredir hoje? E aí ele vira para ela e fala assim: porque eu vi uma luz muito grande e muito forte atrás de você. Aleluia. A partir daquele momento ele nunca mais agrediu ela. Por quê, irmãos? Porque às vezes situações se levantam. Para quê? Para você se aproximar do seu Deus. Tem muita gente que quer abandonar o trabalho. Por quê? Porque está sendo afrontada no trabalho. Tem muita gente que quer abandonar o ministério, não quer mais liderar, não quer mais fazer, não quer mais. Eu estou dizendo para você aceitar um marido te espancando? Não. Eu estou dizendo que situações se levantam para você se colocar de joelhos perante o teu Deus. Queridos, era a maior nação da terra, um dos maiores impérios existentes da história da humanidade. Estava na porta de Ezequias, dizendo o seguinte: abre a porta porque eu vou entrar. Abre a porta porque eu vou invadir. Se vocês quiserem, eu ainda dou 2.000 cavalos, se é que vocês têm cavaleiros. Por quê? Porque o inimigo, além de te afrontar, ainda zomba porque você é crente. Tem muita gente que vai zombar de você porque você é crente. Tem muita gente que vai caçoar de você. Por quê? Porque em vez de você estar no samba, em vez de você estar no rolê, você está onde? Glorificando e exaltando o Deus da sua salvação. Quando Rabsaque bate na porta de Ezequias, Ezequias põe no joelho, manda os oficiais falar com Isaías, e a palavra do Senhor vem para quem? Para Isaías, dizendo: pode ficar tranquilo, porque o que eu tenho para fazer com Senaqueribe é a mesma coisa que ele faz com seus conquistados. Pegarei Senaqueribe, colocarei um freio em seus lábios, colocarei um gancho em seu nariz e vou arrastar Senaqueribe. Por quê? Porque ele vai ver o meu poder e a minha graça através do império dele. Será que você está disposto, em meio às dificuldades que você tem passado, de não buscar ajuda da mão de homem e buscar a ajuda da mão do Senhor? Será que nós estamos dispostos a pagar um preço para ver a manifestação da glória de Deus, ao ponto do seu patrão no trabalho reconhecer que você é um servo, que você é uma serva do Senhor? Será que nós estamos ao ponto de servir ao Senhor de uma tal maneira que os nossos liderados consigam ver a graça, a glória de Deus? Por quê? Porque corrigir o culto é jejuar também por causa de situações difíceis. Às vezes nós não queremos jejuar, por quê? Porque nós queremos corrigir o irmãozinho, nós queremos corrigir o liderado na força do nosso braço. E é Jesus dizendo:
Faça como Ezequias, coloque o seu joelho no chão, porque eu sou Deus que derrubo toda carta de afronta. Caminhando para o final da mensagem, a Bíblia vai falar que quando eles promovem a invasão, o exército de Judá nem se mexe. Sabe por quê? Porque com um anjo só, 185 mil soldados assírios são destruídos com apenas um golpear de um anjo. Por quê, amados irmãos? Porque quando nós entendemos que o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo físico, nós paramos de viver nessa dimensão. Será que você tem coragem nessa noite de viver numa dimensão diferente? Saber que Deus te acompanha lá na sua escola, saber que Deus te acompanha lá no seu estudo, saber que Deus é o Deus que cuida do teu filho quando você vira para só apagar o fogo da panela. Será que você é o Deus que entende que o Senhor, Ele quer até fazer bolo com você? Outro dia eu vi a história de uma irmã aí, que Jesus falou, o bolo está pronto. Aí ela foi ver lá e o bolo estava pronto. Não foi assim? Jesus faz. Porque essa irmã é toda especial. Não, a irmã se separa para buscar a presença de Deus de maneira intensa. Será que você tem coragem? Enquanto todo mundo está dormindo, você acorda de madrugada dizendo, Senaqueribe se levantou contra o meu ministério, vou pôr essa situação no joelho. É Jesus dizendo para alguém aqui, corrige o culto, vai para a oração, que eu vou fazer aquilo que falta na sua vida. Senaqueribe se levanta. Senaqueribe, quando ele vai olhar para o exército, e ele vê o que? 185 mil soldados mortos, ele fica temeroso. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe, ele não tinha raiva de Ezequias, ele não tinha raiva dos soldados de Judá, ele tinha raiva do quê? Do Deus de Ezequias. Por quê? Porque muita gente tem raiva de Deus porque Deus não fez aquilo que Ele queria. Deus não deu aquilo que Ele queria. Por quê? Porque quando Deus Ele segura a mão para a sua vida, é que Ele está te chamando para buscar Ele com mais intensidade. Quando Jesus Ele não dá aquilo que você quer, Ele está pedindo para você, vai buscar a minha presença, vai para a madrugada, vai para o secreto, porque o que eu tenho para você não está nos padrões desse mundo, está o quê? No padrão da eternidade. Aleluia. Eu cheguei até aqui para dizer para você que o Senhor Deus honrou Ezequias de uma tal maneira que Ezequias venceu a batalha sem tirar um soldado das portas do reino de Judá. Porque aquele que tem frequência na presença de Deus é alguém que recebe o favor da eternidade. Eu vou repetir: aquele que tem frequência na presença de Deus é aquele que tem a mão de Deus, ele vive os padrões da eternidade. É por isso que muita gente está fazendo parcerias. Por quê? Porque quer as coisas desse mundo, e Jesus te chama para os padrões da eternidade. Para finalizar, a Bíblia vai dizer que Ezequias obtém uma grande vitória. Ele é conhecido como um dos maiores reis de Israel, mas ele se conforta no período da vitória. Por quê? Porque não é porque você está de pé, significa que você vai ficar de pé todos os dias. O irmão Milton, quando eu cumprimentei ele, falou uma coisa maravilhosa: matando um leão por dia. Por quê? Porque você vence um dia, quando amanhece já tem um outro leão lá preparadinho na sua porta para te afrontar de novo. É sabendo que as vitórias são conquistadas de dia em dia, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas Ezequias, ele resolve o quê? Ele resolve ficar acomodadinho na vitória que ele obteve. Ele ficou acomodado, e em um determinado momento ele foi acometido por uma enfermidade. O texto bíblico vai dizer enfermidade mortal. Amados, é só gente ímpia, é só gente que não é crente que fica doente, sim ou não? Não. Você concorda comigo que crente ou não crente, todo mundo fica doente, sim ou não? Sim. Crente ou não crente passa por aflições, sim ou não? Sim. Só que quando passa pelas dificuldades, ali que Deus faz a diferença de quem serve e de quem não serve. Aleluia. É Jesus dizendo para alguém: tá enfermo, tá com dificuldades, vai pro joelho, porque o que eu vou fazer através dessas situações difíceis vai ser algo glorioso, grandioso. Até aqueles que não te conhecem vão ver a glória de Deus na sua vida. Ezequias, ele fica com uma enfermidade mortal. O profeta, ele chega até Ezequias para dar a resposta. Por quê? Porque nem sempre Deus tem uma palavra de melzinho na chupeta. Às vezes Deus traz um pregador de longe, um pregador de fora, para trazer uma mensagem amarga, para trazer uma mensagem dura. Por quê? Porque quando a mensagem dura, amarga, vem para a sua vida, é porque Deus está corrigindo algo, porque Ele quer manifestar a ressurreição, Ele quer manifestar a glória dele. Quando Deus vem para te corrigir, quando Deus usa alguém para te trazer uma má notícia,
notícia, é porque tem uma grande restauração sobre a sua vida. Aleluia. Jesus quer tirar alguém aqui da mesmice. Jesus quer tirar alguém aqui da monotonia. Jesus quer tirar alguém aqui do mesmo culto, do mesmo jeito, dos mesmos erros. É Jesus dizendo: estou corrigindo o culto para manifestar a minha glória no vosso meio. Aleluia. Ezequias fica doente, o profeta dá o recado e vaza, o profeta dá o recado e sai fora. Por quê? Porque às vezes não vai ter ninguém do seu lado, é você virado para a parede. Ezequias vira para a parede e fala: Senhor, olha para o memorial, olha para o tempo que eu te sirvo, olha para o tempo que eu estou na casa do Senhor, olha para o tempo que eu busquei ao Senhor, olha para quantas vezes eu fiquei na porta, olha para quantas vezes eu cantei o hino da harpa, olha para quantas vezes eu te servi, olha para quantas vezes eu me levantei de manhã para orar ao Senhor. É Jesus chamando alguém aqui para uma vida íntima de oração. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que você tem feito. Entra em juízo com teu Deus. Por quê? Porque quando você entra em juízo com teu Deus, você torna visível aos olhos do seu coração aquilo que o Senhor Deus tem para revelar para ti. Ele vira o rosto para a parede, ora ao Senhor, e quando Isaías está no centro, na parte central da cidade, o Espírito do Senhor fala: Isaías, volta! O homem orou, o homem se ajoelhou. Por quê? Porque talvez você esteja aqui nessa noite com uma sentença de algo muito ruim. Você recebeu um diagnóstico ruim, você recebeu uma notícia ruim, está desempregado, está desempregada. Quando você chega em casa, parece que a cada culto o marido está pior, parece que as situações não se movem, e é Jesus dizendo: não se importa, fica tranquila, vira o seu rosto para a parede. Por quê? Porque é com o rosto virado para a parede que as coisas vão acontecer. Amados, a maior parte das lutas que nós vencemos são lutas que nós estamos com os nossos rostos, ou com o nosso rosto virado para a parede. Por quê? Porque quando você pede a ajuda de alguém, não fica claro a glória de Deus sobre a sua vida. Mas quando você está sozinho, o filho não quer saber de te ajudar, ou aquela pessoa que te auxiliava no ministério te abandonou, não tem mais, agora você tem que fazer o trabalho sozinho, você tem que fazer o trabalho sozinha. É Jesus dizendo: vira o rosto para a parede, porque eu sou o seu auxiliar, eu sou aquele que te conduzo, eu sou aquele que te inspiro. Ah, mas eu estou sozinho, até hoje eu não tenho um companheiro ainda. E é Jesus dizendo: não, o seu companheiro primeiro é o Espírito Santo, porque no tempo certo, quando você não esperar, vou levantar alguém para caminhar ao seu lado. Vira o rosto para a parede, Ezequias. Aleluia. O profeta Isaías volta. O profeta Isaías volta e lança a palavra desse jeito: porque oraste, te humilhaste perante o teu Deus, estarei eu acrescentando a ti mais 15 anos. A Bíblia vai dizer que há crescido os 15 anos. A Bíblia vai dizer que ele fica mais uma vez confortado, mais uma vez ele fica ali tranquilo com aquilo que Deus deu para ele, e ele começa a mostrar todos os tesouros. É quando você não se porta mais com o culto ao Senhor, mas começa a ostentar aquilo que Deus te deu. Olha aqui, ganhei o terninho nós vamos adorar. Aí fica mostrando o que come, fica mostrando o que veste, fica mostrando as coisas que o Senhor te deu, ostentando na internet. E é Jesus dizendo assim: para de ostentar um pouquinho, meu filho. Por quê? Porque os seus tesouros você não mostra para a Babilônia. Os tesouros foram mostrados para a Babilônia. Futuramente aquilo traria uma grande consequência para a nação de Judá. Por quê, irmãos? Porque mesmo que você receba uma vitória, não fique confortável, conformado, e não fique indolente com a vitória que você recebeu. Amados irmãos, eu fiquei 2 semanas lutando com essa mensagem, e o que o Senhor colocava em meu coração é: corrige o culto, ordem e decência. Por quê? Porque quando você entende que Deus promove uma correção, quando Deus faz alguns ajustes, quando Deus pede para você tolerar alguém, quando Deus pede para você aguentar a dificuldade, para você levar para o joelho, é porque tem uma glória a ser revelada, é porque tem uma glória a se manifestar. Existem muitas pessoas que não recebem a glória que Deus tem para a vida delas. Por quê? Porque fazem que nem Jotão. Só quer a santidade dela, mas não quer ajudar ninguém a fazer um culto melhor. Ou quer a santidade de Acais. Vamos fazer de qualquer jeito e vamos copiar o que está se falando nesse mundo. Traz a psicóloga, traz o coach, motivação. As mulheres precisam de motivação. E é Jesus dizendo: não é Acais, não é Jotão, é Ezequias, joelho no chão, corrige o culto, ordem e decência. Por quê? Porque a glória do meu Deus vai se revelar através de todas essas correções. Você que pode, se coloque de pé. Vamos fazer uma oração final.